No programa dessa semana você vai ver como está a luta contra o projeto de reforma da Previdência Paulista. Vai saber como a professora negra lida com a questão racial na sala de aula. E vai fazer uma visita virtual ao Museu da Imagem e do Som. Na semana passada, a presidenta da APUESP se pronunciou na Assembleia Legislativa sobre o projeto de reforma da Previdência que ameaça o funcionalismo paulista. Quero aproveitar para dizer também de um outro assunto, que é sobre a reforma da Previdência que vai atacar os servidores públicos. Eu, até conversando um pouco com o deputado Sargento Neri, na ótica dele, sob a ótica dele, né? Ele entende que os militares não serão atingidos por essa reforma. Mas eu afirmo que os professores e o funcionalismo público em geral serão atingidos sim, né? Por que serão atingidos? Porque muda a idade mínima, porque muda o tempo de contribuição, aumenta essa alíquota aqui, que é uma vergonha. Nós temos o menor salário, piso salarial profissional nacional, nós temos abaixo, ganhamos abaixo. Imagine perder 3%, porque nós pagamos 11%, né? E vamos perder mais 3% aí com a contribuição previdenciária. Nós sabemos no histórico, desde a criação da Previdência em 2007, né, a 1010/2007, nós sabemos perfeitamente que foi criada a São Paulo Previdência. Tem um sistema previdenciário. O problema é, deputado Aprígio, é que os senhores governadores não depositaram a cota à parte que lhe é devida. Na terça-feira, na Lesp, foi realizado um ato em protesto contra a reforma da Previdência do governo estadual e também contra as propostas de mudanças na carreira do magistério. Nós não aceitaremos mais esse desastre com o funcionalismo público. A saúde, a educação, os policiais, militares serão atingidos todos por essa reforma da Previdência. São Paulo não precisa de reforma da Previdência. É outro confisco, tal qual foi feito com o PL 899. Quinta-feira vai conversar, fazer reunião de representantes de escola. Sexta-feira, conversar com pais alunos. Segunda-feira, fazer assembleias regionais. E terça-feira, a Assembleia Estadual para deliberar a greve. Porque com a greve, nós vamos conseguir, sim, barrar a tramitação da reforma esse ano. Após o ato, os manifestantes se dirigiram ao plenário para acompanhar a sessão e conversar com os deputados. Dando continuidade à série de entrevistas sobre o mês da consciência negra, o Educação na TV conversa hoje com a professora Cristiane Paiva, professora de História. Cristiane, como é que era no começo quando você era aluna? Olha, como eu estudei em escola pública, a grande maioria das crianças eram de origem trabalhadora, São Miguel Paulista, né? Ali era um bairro operário, enfim. A grande maioria eram crianças negras, professoras brancas, né? O tratamento era bem complicado, porque até então não se falava de questões étnico-raciais na escola, né? E cartilhas ainda, funcionando com sistema de cartilha, era final dos anos 80, então fim da abertura política aqui no Brasil. Então muito pouco se falava, né, das representatividades nos livros didáticos e até no próprio tratamento com as crianças, né. Muitas crianças, inclusive coleguinhas meus, reprovavam de ano, né, então não chegavam nem a completar até a 4ª série do antigo 1º grau, né, e abandonavam a escola. Essa era a realidade. Então iam ficando poucas crianças, né, que conseguiam aí cruzar essa fronteira bem complicada, né? Um ensino eurocêntrico, uma escola que esperava que a criança tivesse aí uma família estruturada, né?
Hoje em dia todos esses termos aí caíram por terra, né? Mas muita gente ainda trabalha dentro dessa concepção eurocêntrica de ensino. O que mudou daquele tempo, quando você era aluna, para hoje, você como professora dentro da sala de aula? Olha, muita coisa mudou. Dentre elas a formação, né? Hoje em dia é obrigatório, né, o ensino de história da África e das populações indígenas. Isso é uma coisa que veio agregar na formação do professor. Apesar de muitos poucos professores terem contato com literatura africana, e vejo com positividade a questão do movimento negro, tem insistido aí para que as pautas raciais entrassem no currículo. O que eu vejo, na verdade, é uma escassez de material. A gente tem uma grande variedade de material, não grande variedade de material, mas tem um pouco mais de material para o ensino fundamental 2 e médio, que eu também sou professora de cursinho popular, mas para o ensino fundamental 1, são raros os materiais didáticos, né? Os livros ainda muito trabalhando dentro de uma chave estereotipada, de negritude, principalmente representação da infância, né? Muitos professores, e eu inclusive, a gente acaba produzindo o nosso próprio material, né? Então, tento levar trechos de filmes, né? Tento fazer uma discussão. Como eu estou com o 5º ano, eu consigo trabalhar questões um pouco mais elaboradas, para que eles possam pensar, por que você nunca foi atendido, por exemplo, no seu posto de saúde por um médico negro? Né? Quantos médicos negros na sua vida você foi atendido na sua vida? E eles começam a pensar sobre essas reflexões, até sobre a origem, né, dos pais deles, muitos migrantes de origem negra. O meu contato, eu sempre procuro pesquisar. Eu acho que o professor, acima de tudo, é um pesquisador. Discutir o racismo não é só discutir o racismo entre nós negros. Os brancos também têm que discutir sua branquitude, né? Se a professora é branca, não significa que ela não vai falar de racismo. Ela tem que falar e ela tem que se incluir. Ela tem que saber que ela está numa posição, vamos dizer aí, privilegiada em relação às questões raciais. Porque muitos alunos meus me contam de que são impedidos de entrar em supermercados, ou se entram em farmácias, inclusive eu, né? Se entram numa farmácia, as pessoas começam a me seguir, achando que eu vou roubar. Então, assim, eu acho que tanto negros quanto brancos têm que se implicar dentro da discussão racial na escola. A exposição Musicais no Cinema, em cartaz no MIS, em São Paulo, até parece que foi criada junto com o tema da redação do Enem deste ano, que provocou uma reflexão sobre a democratização no Brasil da 7ª arte. E o Educação na TV, claro, não podia ficar de fora dessa cobertura. O público é convidado a mergulhar nessa atmosfera cinematográfica por meio de fotografias, vídeos, cartazes, documentos, figurinos, depoimentos e trechos de filmes de diferentes partes do mundo, mas em especial os norte-americanos, com o clássico Cantando na Chuva de 1952. Eu fui à Philharmonie de Paris, vi lá a exposição, achei a exposição muito legal. Era uma exposição de cerca de 500 metros quadrados. E a gente poderia modificar isso de alguma forma, ampliando o conceito, tirando um pouco o estilo europeu, colocando um pouco mais o nosso jeitão, a nossa cara brasileira. E foi o que a gente fez. Essa exposição interativa conta até com uma pista de dança, onde é possível dançar com vários personagens famosos do cinema musical. Inédita fora da França e dividida em mais de 20 áreas, a exposição ganhou uma adaptação em sua versão brasileira, com espaços dedicados a filmes musicais produzidos no Brasil desde 1927. Entram nessa lista as chanchadas, famosas na década de 40 e 50, o cinema novo, com produções como Quando o Carnaval Chegar, de Cacá Diegues, e as cinebiografias, como Elis e Tim Maia. E nós queremos, de fato, criar uma ligação maior com os professores, de modo a capacitá-los a falar em sala de aula sobre cinema, falar sobre games, porque a molecada toda aí vive de games e muita gente tem interesse nesse trabalho, nesse mercado, nessa área. Nós somos um mercado emergente nessa área. Nós temos que criar aqui mecanismos que em breve a gente vai estar anunciando aí para formar novos profissionais, para estimular novos trabalhos de pesquisa. Então, tanto a educação quanto a educação para as artes visuais, para o cinema, são foco permanente nosso.